Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa das leis mais impactantes de O Capital do Karl Marx, a Lei Geral da Acumulação Capitalista. A gente vai tentar entender como é que o capital cresce, por que ele tem essa necessidade de transformar lucro em mais capital e como isso acaba criando, de forma quase que inevitável, riqueza para pouca gente e insegurança para muita gente. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão que o Marx se fez. É um paradoxo, né? Pensa bem, se na teoria o mercado se baseia em trocas justas, de onde é que vem essa diferença absurda entre riqueza e pobreza? Para a gente conseguir resolver esse mistério, a gente precisa ir lá na raiz do lucro. Então, a primeira parte da nossa jornada é justamente essa: entender a origem do lucro. Antes de sair falando sobre como a riqueza se acumula, a gente precisa responder o básico: de onde vem o dinheiro? E a resposta do Marx está num conceito que é fundamental. E tá aqui o nome dele, mais valor. A ideia é até que bem simples, olha só. Um trabalhador recebe um salário para trabalhar, digamos, um dia inteiro. Só que durante esse dia, o valor total que ele produz com o trabalho dele é muito, mas muito maior do que o salário que ele recebe. Essa diferença, sabe, entre o valor que ele cria e o valor que ele custa, isso é o mais valor. É daqui que brota todo o lucro do sistema. E aqui tá o pulo do gato. Para a produção capitalista, a utilidade de um produto é secundária. Uma bota, claro, é útil. Mas para o capitalista, ela só interessa de verdade se puder ser vendida por um preço que cubra todos os custos e ainda gere lucro. Ou seja, a produção de mais valor é o verdadeiro motor de tudo. E o Marx, para descrever isso, ele usa uma imagem que, olha, é de arrepiar. Ele diz que o capital, ou seja, as máquinas, as matérias-primas que são fruto de trabalhos do passado, é trabalho morto. E esse trabalho morto só ganha vida, só cresce, quando ele suga o trabalho vivo, ou seja, o mais valor da força de trabalho que está ali no presente. É uma metáfora bem forte, né? Mas ela captura a essência da coisa. Ok, agora que a gente entendeu de onde vem o lucro, o mais valor, a gente pode dar o próximo passo. Como é que essa busca sem fim por mais valor acaba criando um ciclo que nunca para? Vamos ver como essa engrenagem funciona. O Marx chama isso de a bola de neve da acumulação. É um ciclo que se retroalimenta. Começa com o lucro, o mais valor que é tirado do trabalho. Esse lucro é reinvestido para comprar mais máquinas e expandir a produção. Com mais capital, mais lucro pode ser extraído. E aí, o ciclo se repete cada vez maior, cada vez mais rápido. É uma bola de neve que só cresce. Só que essa bola de neve tem uma consequência importantíssima. Ela muda a receita do capital. O investimento em máquinas, em tecnologia, que o Marx chama de capital constante, aumenta numa velocidade muito maior do que o investimento em salários, o capital variável. A balança pende cada vez mais para o lado da tecnologia e menos para o lado das pessoas. E qual é o resultado direto e reto dessa mudança? Bom, se a tecnologia faz cada vez mais o trabalho, a necessidade de trabalhadores humanos em proporção diminui. A própria acumulação de capital, o próprio sucesso do sistema, acaba produzindo uma população de trabalhadores excedentes. Em outras palavras, desemprego estrutural. O Marx dá um nome bem específico para essa população que sobra, o exército industrial de reserva. E aqui está a parte mais crucial. Essa massa de gente desempregada não é uma falha, não é um bug do sistema. É uma peça necessária para o motor continuar funcionando. E por que é tão fundamental? Simples. Essa reserva de trabalhadores compete pelas vagas existentes, o que mantém os salários baixos e a disciplina lá em cima. Afinal, quem é que vai pedir um aumento ou melhores condições se tem uma fila de gente querendo seu lugar por menos? Marx até identifica as formas dessa superpopulação. Tem a flutuante, que entra e sai da indústria, a latente, que vem do campo, e a estagnada, dos subempregados e precarizados. Mas qual é o preço de todo esse progresso? Para o Marx, isso não era só uma teoria abstrata, não. Ele era um pesquisador obstinado. E para provar o ponto dele, ele mergulhou em décadas de dados do coração da Revolução Industrial, lá na Inglaterra, para mostrar o custo humano real de tudo isso. Ele simplesmente devorou relatórios do parlamento, estatísticas de saúde, notícias de jornais, tudo que ele podia encontrar para documentar o impacto real desse processo na vida das pessoas comuns. E o que ele descobriu foi assustador. E os dados que ele encontrou são de cair o queixo. Dá uma olhada nessa tabela. Ela mostra a ingestão de nutrientes por semana de diferentes grupos da sociedade. Um trabalhador rural, a pessoa que literalmente produz a comida, consumia muito menos nutrientes do que um prisioneiro ou um marinheiro da Marinha Real. É isso mesmo. A dieta de quem produzia a riqueza era pior do que a de quem estava na cadeia. E por trás dos números frios existiam tragédias humanas.
Marx conta o caso da Marianne Walkley, uma costureira de 20 anos que morreu de pura exaustão durante a alta temporada da moda em Londres. A causa da morte, atestada pelo médico, foi simples: excesso de trabalho. Histórias como a dela mostravam o preço brutal dessa busca infinita por mais valor. Então, quando a gente junta a teoria da acumulação com essas evidências da vida real, o Marx chega na sua conclusão final, na sua lei geral, que amarra os dois extremos da sociedade de um jeito que não dá para separar. E este é o coração de tudo. A acumulação de riqueza num polo da sociedade e a acumulação de miséria, de trabalho exaustivo, de ignorância no outro polo, não são dois fenômenos separados, são as duas faces da mesma moeda, geradas pelo mesmíssimo processo. A lei é de uma clareza brutal. Quanto maior a riqueza da sociedade, quanto maior o capital funcionando, maior também o exército de reserva, maior a precariedade. Nas palavras exatas do Marx, a acumulação de capital é, portanto, simultaneamente a acumulação de miséria. E enquanto a miséria se acumulava de um lado, do outro a riqueza explodia. Este gráfico aqui mostra o crescimento absurdo da renda vinda de setores industriais naquela mesma época. Os lucros de ferrovias, minas, usinas de gás, tudo crescendo a taxas impressionantes. Isso ilustra visualmente a imensa riqueza que estava sendo concentrada num único polo da sociedade. Então, a gente pode resumir essa lei geral nessas equações que parecem contraditórias. O mesmo processo que aumenta a produtividade e que moderniza a produção é o que também aumenta a insegurança e expulsa os trabalhadores, criando as condições perfeitas para a pobreza se alastrar. Isso nos traz de volta àquela pergunta final, que na verdade foi a nossa pergunta do começo. A desigualdade é um defeito do sistema, algo que deu errado e que a gente precisa consertar, ou ela é a própria lógica de funcionamento dele? Para o Marx, a resposta era bem clara. Não é um defeito, é o motor. E na nossa próxima análise, a gente vai ainda mais fundo para entender como tudo isso começou. Vamos explorar as origens violentas do capitalismo no capítulo sobre a acumulação primitiva. Se você achou essa análise de hoje útil, compartilhe com mais gente para que essas ideias cheguem mais longe. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.